Olá, boa tarde a todos. Hoje, iniciando mais um programa, Momento Coaching, todas as terças-feiras na Up TV. Agradeço a Liliana, nossa diretora executiva, por acreditar nesse projeto que levamos nossa experiência e nossa vivência para ajudar pessoas. Para participar do nosso programa, por favor, acessem o site www.uptv.com.br. Gostaria de falar hoje também sobre um pensamento que é uma das nossas, sempre trazemos para o nosso programa. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Vamos dizer ao final do programa de quem é essa frase. Ok, hoje temos uma pessoa muito em especial, que eu já conheço, um grande amigo, trabalhamos juntos, uma pessoa que admiro muito, é o Carlos Boschetti. Carlos Boschetti foi um executivo na Volkswagen, depois foi para a BCP, claro. Boschetti, obrigado por aceitar o convite, estou muito feliz por você estar aqui. Suas considerações? Muito obrigado pela oportunidade, Rogério. Você faz parte de uma grande parcela da minha vida profissional. Estou aqui hoje de toda a abertura possível para que eu possa adicionar valor através da minha jornada. Legal. Bom, começando a nossa conversa, quero te deixar bem à vontade, porque a sua experiência, ela será para as pessoas que nos assistem, será de muita valia, porque você tem uma carreira muito bacana, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como iniciou a tua carreira, a tua formação. Não, será um grande prazer, Rogério. Eu sou nativo da cidade de Santo André. Okay. Na época, Santo André era uma cidade próspera, com um grande desenvolvimento industrial, assim como o ABC, que se projetou no cenário mundial, foi chamada da segunda Detroit, onde se reuniam as maiores montadoras de automóvel e o seu parque de autopeças. Como não podia ser diferente, a minha formação começou pela parte técnica. Eu fazia Senai durante o dia e à noite fazia o colegial. E com isso, até meus 18 anos, eu militei na área de chão de fábrica, de um lado, e do outro lado, estudando à noite, como qualquer outro cidadão andreense. Você foi chão de fábrica? Eu não sabia dessa... Atuei fortemente no chão de fábrica, trabalhei na área de ferramentaria. Ah, que legal, cara. E fui um aprendiz de feiticeiro nessa área, mas só fui aprendiz. E depois disso, acabei, por uma questão de oportunidade, caindo na área de processamento de dados, onde somente as grandes empresas públicas e as grandes montadoras tinham uma área de centro de processamento de dados, que hoje é denominado a área de IT, né? Information Technology. E aí eu comecei a minha carreira na Mercedes-Benz. Você foi para a Mercedes lá, você iniciou em tecnologia da informação lá? Exatamente. Antes da Mercedes, que eu diria que foi o meu grande impulso, eu trabalhei no setor de processamento de dados do Rodia. Ah, você trabalhou na Rodia. E na Rodia eu acabei caindo na divisão da Valizer, que foi uma grande escola para mim, onde eu tive toda a oportunidade de entender a cadeia de valor, a cadeia produtiva, o valor da área de processamento de dados, que além de vestir o universo feminino com tantas propriedades e tantos talentos, ali você via exatamente o que significava a área de processamento de dados, porque a diversidade do universo do corpo feminino, quadro de oferta. E naquela época eu aprendi que as mulheres, por exemplo, trocavam de lingerie 2 vezes e meia ao dia. Olha só. Então eu acabei me especializando em várias artes, né? Inclusive em lingerie. No design do corpo feminino, porque cada mulher, né, para desenhar moda hoje, você precisa encontrar o corpo padrão. Sim. E o corpo padrão hoje, né, ele muda mediante o segmento do público-alvo. Então, naquela época, nós tínhamos vários corpos, né? E vocês já pensavam nisso? Exatamente.
naquela época, né? Estou falando na década de 70. Olha só. Então aí eu vi exatamente 4 grandes aprendizados. Tive 4 grandes aprendizados. Primeiro, o que significa o mercado. Certo? Consumo. Uhum. Segundo, a arte de desenvolver e produzir lingerie. Quarto, como gerir um negócio desse. E o terceiro, que foi a minha especialidade, que eu estou falando por último, que é o terceiro, foi eu me habilitar na área de tecnologia. Legal, cara. Eu não sabia de toda dessa tua experiência, então, não. Te conheci em tecnologia. Então, por isso né? eu falo, tecnologia é um dos meus prazeres, assim como tantos outros. Em tecnologia, você foi para a área de produção ou você foi para a área de desenvolvimento? Porque eu te conheci. O meu início da carreira foi na área híbrida, porque quando eu trabalhava em mainframe, tinha a área de produção, tinha a área de sistemas. Só que o mainframe requeria uma área muito especializada chamada suporte técnico na área do sistema operacional. E naquela época tinham 2 grandes empresas multinacionais que reinavam, que era a Boros e a IBM, que reinaram durante as décadas de 70, 80 e 90. E a partir daí eu acabei me especializando na cadeia de suporte técnico, que era obrigado de entender do sistema operacional do mainframe. Para você aplicar aquilo, todas as macros, você tinha que entender desenvolvimento de sistemas. Sim. E para você executar o desenvolvimento e ter o valor, você tinha que entender um pouco de operações. Então eu ficava no meio da balança. No meio de tudo. Eu era obrigado a entender de tudo um pouco para poder me expressar. Com certeza. Porque eu tinha 2 comunidades muito diferentes. Uma coisa é você falar com um programador ou analista de sistema. Um cara estritamente técnico. E falar com um outro tipo de profissional, que é o homem de operação, que ele executa as rotinas. Né? Entendi. Então eu acabei tendo que me especializar em múltiplos vocabulários dentro da área de tecnologia. Legal. Bom, é sempre um desafio, um aprendizado, né? Esse é um dos meus prazeres. E quantos anos você ficou na Mercedes? Eu trabalhei 8 anos na Mercedes, comecei como suporte técnico lá e acabei sendo promovido a gerente. Né? E, simultaneamente, a minha promoção de gerente na área de tecnologia, eu fui convidado a ir para a Volkswagen. Ah, quando você recebeu... eu fui promovido 3 meses depois, eu fui convidado para ir para a Volkswagen. Legal. E passei a ser o gerente de departamento na Volkswagen mais jovem e o único brasileiro até então para ocupar um cargo de valor dentro de uma montadora. E o meu início foi em 1980 dentro do universo volkswagiano. E ali você fez muita coisa, né, cara? A gente se cruzou lá. E ali é que nós tivemos a grande chance da cumplicidade universal, que é nos encontrarmos. Isso. E na jornada a gente... Fazer o casamento das 2 grandes e a separação, né? Isso. Cara? Isso foi, eu diria assim, foi um grande desafio que qualquer executivo no universo, no planeta, desejaria. Gozado, né? E muitas vezes quando eu trabalho com algumas pessoas aí fazendo carreira, né? Pô, você lembra como era problemático aquele momento, a turbulência na fusão de 2 produtos, né? Que não se aceitavam, tudo isso, né? E eu tive o claro entendimento que aquilo era um desafio, era um tremendo aprendizado. E muitos dos meus amigos achavam aquilo um absurdo. Eles não remavam, eles seguravam o remo para que a coisa, né? Cara, o que eu devo a tudo aquilo? Porque é onde você é desafiado a superar, a fazer um monte de coisa. E eu imagino você, naquele nível que você trabalhava, no board, com tudo aquilo. Ali foi um divisor de águas da minha vida, Rogério, porque quando eu fui convidado a fazer parte do time de configuração do casamento... Porque não tinha ainda. Não tinha, porque eu diria que a Auto Latina foi a união de uma hiena com um elefante. Os 2 iam morrer. Era uma questão de tempo. Um ia morrer hiena com elefante. Um ia morrer
como dizer assim, por falta de alimento, né? Por subnutrição, e o outro ia morrer por excesso, exatamente, por excesso de obesidade. Então, a união era extremamente mandatória sob o ponto de vista do acionista. Porque, não sei se você se recorda, na época, a famosa época perdida do Brasil, que foi a década de 80, hiperinflação, multiplanos, plano verão, plano cuidado, plano Brescia, inflação totalmente, maluco, né, totalmente descomunada, onde você ganhava mais dinheiro na ciranda financeira, no tal do overnight, que ninguém sabe mais o que é isso, do que na cadeia produtiva. Então, a Auto Latina foi um mal necessário para que as duas marcas sobrevivessem na América do Sul. E esse divisor foi tão forte na minha vida, onde eu tive que entender que antes de qualquer valor produtivo, você tem a estratégia do negócio, que você tem que entender do negócio. Antes de fazer qualquer coisa. Então, a partir daí, eu tive que optar na minha carreira. E essa carreira teve que mudar de um aspecto totalmente técnico e operacional, orientado a uma especialização de alto valor, para fazer o negócio gerar valor. Um estrategista. A partir daí eu comecei a perceber que eu não sabia nada. É um puta desafio, né, cara? E a partir daí eu tive que olhar o seguinte, bom, o que fazer com a minha carreira? Porque eu sentava dentro de um board que discutia negócio. E eu não entendia o que eles falavam, apesar deles falarem português. Eu era super engraçado, eu falava assim, eu não entendo absolutamente nada em português. Então, eu me sentia um total ignorante. Porque você vinha de uma área técnica que a Volkswagen sempre privilegiou o técnico e a Ford sempre privilegiou o financeiro. Isso. Então, o que aconteceu? Por que foi necessário a união? Porque uma tinha grande competência em produto, em manufatura, em vender carros que o brasileiro queria, só que sem lucro. A Ford, por outro lado, não tinha produto, não tinha qualidade, mas o que vendia ganhava um pouquinho de dinheiro. Ganhava dinheiro, é verdade. Então, a visão do acionista foi extremamente positiva. E são poucas pessoas que entendem, têm essa visão, sem né? entender do negócio. A partir daí eu falei, não, eu preciso mudar minha carreira. Se eu quero ser uma pessoa bem sucedida e bem resolvida na minha vida, eu preciso mudar minha carreira. Aí eu tive que fazer uma mudança de mindset, uma mudança de percepção do que tem valor numa empresa, do que tem valor no negócio. Aí eu falei o seguinte, eu vou aprender como um empresário e um acionista pensa, antes de qualquer coisa. Para você poder montar, né? Exatamente, e poder gerir. Porque até então eu optei para sair de uma carreira eminentemente técnica e tática para uma carreira de gestão estratégica. Então, cara, eu tive que aprender tudo de novo. Então, agora, para o pessoal que nos assiste, qual era o tamanho dessa turminha que estava na área de TI? Não, quando eu assumi a área de TI e fiz os planos operacionais para fazer o casamento entre a Ford e a Volkswagen, que foi a origem para a Auto Latina, nós tínhamos, somando as duas empresas, nós tínhamos 3 mil pessoas, mas só que não era só tecnologia da informação, tinha uma série de outras funções administrativas que faziam parte do suporte administrativo das empresas. Era gigante. Né? Por exemplo, na época tinha uma tal de administração geral. Eu fui aprender o que era isso. De repente eu recebi um parque gráfico. Era a maior gráfica da América Latina. A maior gráfica que existia dentro da Volkswagen. Aí recebi para gerenciar uma padaria. Era a maior padaria. Você ficou com a padaria também? Tudo que ninguém queria, davam para mim. Em outras palavras, eu virei um generalista e tive que aprender a gerir múltiplas especialidades e múltiplos conhecimentos. Não, por exemplo, tinha o gerente de divisão de alimentação. Se importava a mim. Nossa, então imagina um cara falando sobre cardápio. E hora você falando de repente, de tecnologia. Outra hora falando sobre mainframe. Outra hora falando, vamos falar sobre sistema de faturamento
virtual de carros ainda que requer uma nova logística. E também vivi um lado muito desconfortável, que eu aprendi muito o lado social, Rogério, é o enxugamento das empresas. Isso foi... Quando eu entrei na Volkswagen em 1980, a Volkswagen tinha 42 mil funcionários. A Ford tinha 27 mil. É gente pra caramba. Eu lembro, era muita gente. Quando nós nos divorciamos, a Volkswagen saiu com 22 mil funcionários. Meu Deus do céu. E a Ford saiu com 17 mil. Então você imagina o encolhimento e a crise social gerada nesta região, em particular, que trouxe um desemprego e uma mudança dramática, porque na cadeia de valor da indústria automobilística, para cada funcionário produtivo na montadora, você tem 7 na cadeia entre fornecedor e serviço. Sim. Então, se você pegar a montadora de uma cadeia de valor, ela tem fornecedores produtivos, fornecedores não produtivos, não? Você tem as revendas, que são chamadas de dealers, Sim, dealers, e tem as oficinas especializadas. Por exemplo, a Volkswagen na época tinha 42 mil oficinas especializadas cadastradas e tinha 800 revendas. Meu Deus. A Ford tinha 29 mil oficinas especializadas, 400 revendas, e as duas tinham um banco para cada uma. É, eu lembro disso. Então, era uma operação, assim como hoje, que eu tenho ainda muitos amigos, eu sou conselheiro de empresas de autopeças e atuo dentro de montadoras hoje. A operação ficou extremamente mais complexa do que era antes, porque as montadoras eram muito verticalizadas. Sim. E hoje elas são específicas em produto e montagem para assegurar a qualidade. E criaram novos conceitos de desenvolvimento de montagem, como consórcio modular, parque de fornecedores, que aumentaram a complexidade de gestão, onde você tem muitas pessoas para negociar e gerenciar. Sim. Então a montadora passou a ser um grande condomínio de gestão. Aí se torna muito mais complexo. E com um quadro de fornecimento de peças global. Então, por exemplo, hoje se desenvolve carros, os melhores designs hoje estão onde? Na Itália e na Alemanha. Então você contrata design na Itália, contrata engenharia na Alemanha, os meios de fabricação estão na Coreia, as fabricantes estão na China ou na Europa. Então você vive uma aldeia global 24 horas por dia. As distâncias se encurtaram, né? Não existe. Então, mas quem fez isso? A tecnologia. Tecnologia. Telecomunicações é que aproximou o mundo e globalizou o mundo. Porque hoje, dinheiro não dorme. Não. Dinheiro não dorme. Antigamente dormia, né? É porque ninguém controlava ele. Porque hoje, se você olhar, qual é a primeira bolsa que abre no planeta? Xangai. Passa por onde? Hong Kong. Sai de Hong Kong e vai para onde? Frankfurt. De Frankfurt, 2 horas depois está em Londres. 3 horas depois, abre o Brasil. Depois abre Nova York. Quando fecha Nova York, está abrindo Xangai de novo. Então, 24 horas o dinheiro circulando. É global, realmente, né? Então, essa economia, desde aquela época, Rogério, trouxe a necessidade de novas competências e novas habilidades. Porque existe um ditado cada vez mais presente que diz o seguinte, ó, no plans, no people, no process, no profit, em inglês, que significa sem planos, sem pessoas, sem processos, então não tem lucro. E eu lembro, numa passagem com você, você já era nosso diretor de tecnologia, eu lembro que você fez um convênio com a FGV, porque você teve uma visão muito clara que aqueles executivos que trabalhavam com você tinham que ter uma virada de 360 ou 180, o que fosse, porque do jeito que estava, a coisa não ia andar. Exatamente.
Exatamente. Foi aí que nós, através de uma parceria externa com a Fundação Getúlio Vargas, nós fizemos um programa de aperfeiçoamento do modelo de gestão baseada nas novas práticas, baseada em best practices e com indicadores de performance, baseado no conceito que eu chamo os KISS. Conhece o conceito dos KISS? Os KISS hoje se resumem às melhores práticas que as empresas de consultoria adoram praticar, que baseado no que eu chamo no primeiro, que é o mais importante, que são os KRIs, são os Key Results Indicators, que são no máximo 7, que alimentam a cadeia produtiva e a cadeia de valor dentro das empresas, seja em qualquer natureza. Os KPIs, que são os Key Performance Indicators, e que eles alavancam o maior patrimônio da empresa, que são as pessoas. E para isso você tem o Key CIs, que chamam Key Competence Indicators, e tem os Key HIs, que são Key Human Indicators. Essa cadeia que formam as métricas de gestão do novo sistema de alta competitividade que o mercado nos traz. Porque hoje, qualquer coisa é muito fácil de copiar, mas muito difícil de inovar. Entendi. E realmente, ali, naquela experiência que a gente teve na fusão e na separação, a separação também foi traumática, né? Muito traumático, muito traumático. A separação, eu diria que o casamento foi mais traumático do que a separação. O casamento virou uma competição interna de tamanha ordem que quem se beneficiou foi a Fiat. Foi. Né? A Fiat até então era uma marca sem expressão no Brasil, uma marca com produto, na época eu lembro que era o... Não era o melhor produto. Fiat 47, que tinha uma fama, e graças à Autolatina eles conseguiram inovar, fizeram uma plataforma de lançamento do motor 1000, não lembro que fiz a proposta junto ao Collor. O primeiro motor 1000 foi feito pela Fiat, e com isso eles ganharam o mercado de todas as montadoras. E aquilo foi tão desastroso, o casamento, que o inimigo não estava fora, o inimigo estava dentro da empresa. E as duas perderam muito, né? Exatamente. Perderam o mercado, né? Perderam o market share, mas fizeram muito lucro. Eu nunca esqueço que o primeiro lucro de uma empresa automotiva no Brasil foi da Autolatina. $1 bilhão em 1990. É interessante. Então, se você olhar sob a perspectiva do acionista, foi um negócio da China. Eles tomaram a melhor decisão. Exatamente, mas sob o ponto de vista operacional, de mercado e sob o ponto de vista das montadoras entre Brasil, Venezuela e Argentina, foi um esquartejamento dramático. E esse esquartejamento paralisou a empresa, porque perdeu market share, perdemos produto, perdemos tempo. A engenharia também não conseguia... E a engenharia não conseguia andar. É. E aí, graças a uma habilidade muito grande das relações institucionais, montaram a famosa Câmara Setorial, que proporcionou o boom da década de 80, onde nós tínhamos 4 montadoras, Fiat, Ford, GM, Volkswagen. Há uma explosão que hoje nós temos 18 marcas montando carros no Brasil. O mercado é muito mais competitivo. E um mercado de 400 mil carros por ano em 1983 para uma projeção que infelizmente nós não vamos atingir hoje de 4 milhões de veículos ao ano. Então eu fiz parte dessa engenharia e essa engenhoca toda que proporcionou ao Brasil hoje ser o 5º maior consumidor de veículo do mundo. E você, eu vejo nessas conversas com você, que a gente ficou um tempo sem se ver, você transpira estratégia agora. Eu adoro, é o que eu sei fazer. Então, eu sei fazer 2 coisas na vida, Rogério, hoje. Na minha fase de melhor etapa da vida. Primeiro, eu adoro contribuir. Legal. E o meu maior empreendimento não é minha carreira profissional, meu maior empreendimento para a sociedade
foi fazer parte da construção da VAP, que é muito reconhecida internacionalmente. É verdade. Né? Conta para as pessoas que nos assistem o que é a VAP e qual a contribuição que você deu. A VAP é uma instituição, uma ONG hoje, que denomina-se Associação de Valorização de Pais e Amigos Excepcionais. Ela nasceu do chão de fábrica da Volkswagen, onde a empresa, na época, proporcionou o surgimento dessa associação, porque estatisticamente no mundo, não sei se é do conhecimento de todos, uma sociedade civil organizada, ela tem 15% da sua população de pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, por exemplo, o Brasil hoje tem 203 milhões de habitantes. Sim. 15% disso é mais que a população da Argentina. Só de pessoas. Só de deficientes, né? De qualquer natureza. Então, é um universo gigantesco. Sem considerar acidentes automotivos que, infelizmente, matam. O último dado dos primeiros semestres desse ano, morreram, infelizmente, 25 mil pessoas. Só que cada morte representa 3 pessoas que deixam sequelas. E aí ficam E que aí ficam dependentes de tratamentos altamente especializados e muito caros. Então, eu diria que é o seguinte, que o meu maior investimento na minha vida foi participar da construção de uma empresa social que chegou a ter, durante a gestão, com muitos colegas e muitos pais, nós chegamos a proporcionar 3 mil empregos, dos quais mais de 2 mil portadores foram inseridos no mercado de trabalho graças a essa associação que tratou crianças, adolescentes e adultos. E, mais que isso, inserimos na sociedade, proporcionamos trabalho e proporcionamos tratamento terapêutico para as famílias. E é legal você comentar sobre isso, porque eu lembro que a VAP ela colocava pessoas lá na Volkswagen para trabalhar, elas eram capacitadas e vocês que comandavam a VAP, eram pessoas de decisão, era um trabalho voluntário. Voluntário, 100%. Então essa construção ela é muito bonita. Então, mas essa consciência social é que deveria ser de todas as pessoas que têm um reconhecimento do que a sociedade nos oferece. Nós temos que devolver para a sociedade tudo o bem que ela nos proporcionou. Nós precisamos aprender no Brasil. E essa consciência, ela é... Não, o Brasil tem pessoas... Nós temos pessoas... Pega o Antônio Hermínio, que infelizmente ele faleceu há 10 dias atrás. Uhum. Nos trouxe o quê? Sim, ele foi um legado de gestão absurdo, um grande empresário, e ele trabalhava mais socialmente à noite do que dentro das suas próprias do seu grupo. Então, nós temos muitas pessoas assim, que nós temos que motivar a sociedade a entender que a sociedade só pode evoluir se ela tiver prosperidade e pessoas de bem à frente dos programas. Se doando. Exatamente. Né? Esse é um patrimônio que eu vou deixar na minha vida. Legal. Eu fiz parte da transformação da sociedade. É isso aí. Isso é muito gratificante. E isso fez parte da minha vida. Hoje estou distante disso por razões que eu não moro mais não moro na região, portanto eu não tenho como contribuir. Mas eu sempre atuo em serviços sociais. Você deixou a sua semente lá? Deixei uma árvore. Deixei uma árvore. Uma árvore. Né? Hoje realmente. Só falta o livro agora. O livro com certeza você vai fazer logo. Pô, eu adoro isso. Então tá bom. Bom, Carlos, eu gostaria de chamar um intervalo agora. E aí nós vamos entrar na segunda parte, que é aquela parte que você foi para uma empresa de telefonia, que também zeraram todo o teu conhecimento. E aí vamos falar depois do seu momento atual. Será um grande prazer. Podemos chamar o nosso intervalo? Então tá bom. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Ok, boa tarde, estamos voltando de novo com o Carlos Boschetti.
Agora ele vai nos contar que ele fez, quando ele fez a separação, a gente já falou bastante de empresas metalúrgicas, né? Aí depois teve um momento novo na sua vida. O que foi esse momento novo? Foi muito engraçado, porque eu estava super feliz fazendo o que eu adorava até então. Planejar o futuro, fazer planejamento estratégico na Volkswagen, continuava na área de tecnologia, fazia todo o planejamento de longo prazo em produto. E estava super feliz porque a gente tinha um plano de longo prazo de motivar a construção de novas fábricas, construção de novos produtos, implementação do plano de exportação que o Brasil vinha crescendo na capacidade de absorção de veículos. Passamos a ser um centro de referência para o mercado latino-americano, fizemos grandes parcerias internacionais, principalmente com o México. E, de repente, recebi um convite estranho, muito estranho. Sim. Do tipo, você não quer fazer parte de um planejamento de privatização do sistema Telebrás? Falei, puxa, primeiro traduz isso em português. De novo. E estavam falando em português. Para metalúrgico, falar em privatização assustava, né? Uhum. Não, falei, tudo bem. Ouvi, não paguei imposto, acabei me interessando pelo assunto. E depois de 3 tentativas, acabei não tendo condição de recusar. Sim. E fui convidado para implantar a primeira empresa de celular privada no Brasil pós-leilão. Então, no governo Fernando Henrique, onde nós tínhamos uma linha telefônica para cada 100 habitantes. Muita gente ganhava dinheiro alugando linha telefônica. Era estranho. Era um investimento e um negócio que dava mais que dólar na época. Então era um negócio absolutamente próspero. E também o governo tinha uma grande visão que esse setor era tão pujante, tão próspero, que no início da meados da década de 90, eles fizeram um plano estratégico de transformar, que cada cidadão brasileiro tivesse acesso em 10 anos numa relação de 1 a linha telefônica para 1,5 habitante. Isso foi planejado em 1994. Olha só a parte estratégica. Exatamente. Como é importante. Então, como eu adoro orientar o futuro, eu fui seduzido não só pelo dinheiro, mas principalmente pelo desafio. O desafio, né? Que era pegar um ambiente totalmente inóspito, uma condição primária, nós éramos muito arcaicos. Uma linha telefônica, quando chovia, alagavam todas as infraestruturas e a gente não ficava uma semana sem falar. Era o começo, né? Exatamente. É o começo. Exatamente. Então, a partir daí, em 1997, com o grande leilão do sistema Telebrás, eu fiz parte do consórcio para estruturar o leilão. Pegar todas as teles do Brasil, como Telesp, Telerge e tantas outras, Telemig, por exemplo, e estruturar o plano de leilão. E a partir daí eu fui convidado por um dos consórcios a fazer parte do plano de implementação. E aí foi o maior leilão da história do Brasil, onde eles arremataram as bandas Bs que foram ao leilão. A banda que venceu aqui em São Paulo foi leiloada por 5 bilhões de dólares, com ágio de 120%. Nossa Senhora. A partir daí, esse grupo resolveu investir no Brasil e eu fui convidado para ir para essa empresa. Então, imagina, metalúrgico de chão de fábrica, que entendia de produto, adorava fazer planos de produtos, passei para um ramo de serviço. Você tinha aquele costume de falar qual é o profit que sai no porta-mala do carro? Exatamente. Aí eu falei, bom, e aí, como se come esse animal? Eu não entendia nada, porque é um setor, primeiro, de serviço, telecomunicação é um serviço estratégico. E extremamente sensível, né? Faz parte da Constituição brasileira, que é o dever do Estado. Esse assunto, ele
tem o ministro de comunicações no Brasil e é tão importante que tem uma agência reguladora. Então, na realidade, é uma concessão pública. E a partir daí eu tive que entender de um outro modelo de negócio, que é telecomunicações que é composta por 4 grandes elementos que administram telecomunicações. Primeiro é uma concessão pública, você tem que atender às expectativas de uma concessão. No outro extremo, você tem o cliente, que tem... Toda uma demanda reprimida e você tem que ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Depois disso, você tem a tecnologia. Porque o que é um sistema celular? Você sabe o que é um sistema celular? Como se mede? Se vende ar. Minutos de ar. É verdade. Certo? Todo mundo acha que telecomunicações são os aparelhos que nós carregamos na mão ou ficamos brincando no Facebook. Telecomunicações é um universo tecnológico que se inova a cada mês. Extremamente sensível, né? E um sistema de gestão. Então, a complexidade de um serviço que gira 27 dias por semana, 24 horas por dia, Meu Deus. onde você tem uma cadeia de mais ou menos 5 milhões de clientes, gerenciar um negócio desse com alta tecnologia é muito complexo. É mais complexo que você gerenciar a cadeia produtiva de um automóvel. E para você também não conhecia nada, né? Foi Absolut- outro desafio. Absolutamente não. E outra, o contexto de gestão era um desafio, mas o desafio maior não era esse. Não, o que era? O desafio maior, por exemplo, quando eu trabalhava na indústria automobilística, até chegar o presidente do conselho da montadora, eu tinha 10 níveis acima da minha cabeça. Com certeza, eu lembro Sabe? disso. Quando eu assumi a presidência de uma empresa de serviço de telecom, eu me reportava ao presidente do conselho. Era ele e eu. Então você estava com Deus. Ou com o diabo. Eu misturava. Eu tinha uma grande habilidade em lidar com os dois personagens. Entendi. Certo? E mais, né? Como é uma concessão, você tinha que lidar com o governo. É verdade. Que é uma direto. outra instituição, é um outro legado, são outras regras, outras necessidades. E mais ainda, você lida com o consumidor. Então, digamos assim, a sensibilidade É muito sensível. é muito grande porque você afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas e o bolso das pessoas. Então, para mim, lidar com a gestão tecnológica, a gestão do conhecimento, a gestão do cenário, foi um desafio. Mas o desafio mais difícil e mais gratificante depois foi lidar com o modelo de gestão de acionistas, porque o conselho de administração da BCP, antes da Claro, era composto pelo José Safra, um banqueiro, hoje é o segundo homem mais rico do Brasil, pela Bell Salts, que não existe mais, que foi incorporada pela AT&T americana, e 2 sócios minoritários, que um era o Grupo Estadão, e mais 2 grupos que não gostavam de ser identificados, e tinham uma gerência societária muito complexa, porque um conselho de administração composto por um banco e por uma operadora de celular tem conflitos totalmente distintos São de negócios diferentes. modelos de negócios diferentes. Então, para mim, foi um grande desafio saber lidar com personagens, com grandes interlocutores, com grande competência. E eu consegui sobreviver. Eu já vi que eu estou vivo. Quantos anos você ficou lá? Fiquei 6 anos. 6 anos. 6 anos desde o consórcio até a venda. E o mais interessante, Rogério, não foi a gestão da empresa. Foi desmembrar a empresa e vender a empresa para uma pessoa chamada Carlos Slim, que é o homem mais rico do planeta. O mais rico do planeta. Então, o maior desafio não era gestionar a empresa, o maior desafio era gestionar o conselho de administração, chegar à conclusão que eles queriam sair do negócio e para isso precisava preparar para a venda. Preparar a empresa. E depois
fazer os roadshows em Nova York, em Londres, e depois arrumar compradores. Cara, você fez tudo novo, tudo Então, é isso que me dá prazer na vida. O negócio é descobrir coisas novas. interessante, né? Esse teu lado que E a partir daí, desafiante. eu aprendi uma coisa: o sucesso não está em você ser competente. Conta pro pessoal o que é o... Sucesso é você ser um eminente negociador de resultados. Tá certo. Negociar o resultado, mas depois entregar. É. Certo? Porque são três etapas distintas. Uma coisa é você inspirar, outra coisa é você negociar o sucesso, outra coisa é você entregar o sucesso. Você vende um sonho, depois você não entrega. Não, você não vende sonho, você vende potencial de negócio. Legal. Esse é o desafio de uma pessoa de sucesso. E aí eu aprendi que eu tinha talentos e habilidades que eu nem sabia que tinha. Mas você convivendo com todo esse mundo, essa diversidade, foi onde você desenvolveu muito mais, cara. Exatamente, são as competências que estão dentro do meu DNA hoje, que ninguém mais tira. Você pode tirar qualquer coisa da minha vida, exceto isso. Isso Que é a felicidade de eu ter um legado que faz parte do meu DNA. é gostoso, né? Nossa, é um negócio fascinante. Legal. Então você passou por essa operadora. E agora, com você está na CBC More. CBC More. CBC More. Conta para mim o que é isso, o que você está fazendo agora com toda essa vivência, essa experiência que você está trazendo aí. Bom, o meu último suspiro dentro do ambiente de telecomunicações foi a venda da empresa. E quando você vende uma empresa, você está vendendo principalmente dois ativos, que é a base de clientes e o valor que essa base gera, Que é o faturamento, na verdade. Né? e o potencial futuro. O potencial futuro vale mais do que ela fatura hoje. Então, para isso, você tem que configurar a visão de longuíssimo prazo. Isso é estratégico. Absolutamente estratégico. Pouca gente sabe fazer isso no Brasil. E o segundo ativo mais importante é o management, quer dizer, a estrutura organizacional e o quadro de funcionários que você tem. Então, quando você vende alguma coisa no mundo dos negócios, você está vendendo esses dois ativos. Tá. E eu aprendi que esses dois ativos têm competências intrínsecas e conectadas. Não existe base de clientes sem competência interna e não existe competência interna sem clientes. Claro, Porque uma coisa alimenta a outra. com certeza. A competência interna gera planos, geram produtos que têm um valor para a comunidade, que geram clientes. E o cliente é que paga pelo serviço, pelo produto e retorna para a empresa. E esse é um sistema circulatório vital do negócio. Mas acima disso, que todo mundo entende disso. Isso não tem novidade nenhuma. Uhum. Hoje, desde a internet até uma banca de jornal vende isso. Uhum. Ok? Mas onde está o ativo? É o conhecimento. Tá na cabecinha de cada um. E transformar esse conhecimento num produto que tenha valor para o mercado. Então, quando eu capitaneei a venda das empresas, eu fui chamado para proteger o quê? Cliente e o management. Então, imagina, uma empresa que é vendida tem valor para o acionista, tem valor para o cliente, mas, via de regra, quando você compra uma empresa, o mesmo emprego estão nas duas, e quem compra e quem vende, vai sobrar um. Sim. Qual foi o meu grande desafio? Além de todos que estavam dentro desse universo da venda da empresa. É mostrar para as pessoas de quem ia ser vendido que elas tinham tanto valor ou mais, porque aquela empresa compradora ia se beneficiar do capital intelectual. Então eu acabei sendo um gestor de competências. Interessante. E a minha maior competência foi manter a organização e vender ela com 95% de todo o quadro de funcionário e de executivos, principalmente a diretoria, foi entregue e só tivemos uma baixa, que foi um diretor que não suportou o estresse e pediu para sair.
Então eu desenvolvi um legado de gestão de pessoas e de conhecimento que eu fui contratado depois pela operadora americana para fazer o mesmo trabalho na preparação das operadoras que ela tinha na América Latina para venda futura. Mas aí você já não estava mais Não, mas nessa aí já tinha me desligado da empresa da Claro, que ela foi aqui. Na época nem era Claro, não existia esse conceito de Claro, porque Claro é uma marca, as empresas continuam juridicamente constituídas por razões contratuais com o governo, você não pode dissolver as empresas originalmente leiloadas. Tem todo um legado de regulatório em si. E aí você fez um trabalho semelhante? Aí eu fui contratado para fazer um trabalho semelhante. Mas eu falei assim, mas que diabo de trabalho é esse? Aí o cara me falou assim, ó, são 3 papéis que eu quero que você faça. Primeiro, que você seja mentoring dos presidentes das empresas que vão ser preparadas para venda. Muito prazer, que animal é esse? Antes de eu te apresentar esse animal, você vai fazer um segundo papel, simultaneamente a esse, que chama-se counseling. Muito prazer, que diabo é esse? E depois disso bem feito, você vai ser um coaching deles. Você foi trabalhar com presidentes de empresas. Exatamente. Cara, que upgrade, hein? Não, mas, pô, cara, nós estamos falando disso em 2000. Você acha que tinha a palavra coaching no Brasil em 2000? Não tinha, com certeza não tinha. Você acha que tinha a palavra mentoring no Brasil em 2000? Counseling também, muito menos. Muito menos counseling. Pô, e aí eu falei, não, primeiro eu preciso aprender. Aí já tinha internet, já tinha tudo isso. Pô, comecei a entrar nos sites. Comecei a ver que são coisas que na realidade eu já sabia. Você já praticava? Mas não tinha esse nickname. Uma questão de nomenclatura. Legal. Aí eu comecei a fazer esse trabalho com o propósito de um consultor. Não, isso aí para mim é consultoria. Aí me contrataram como consultor, mas o trabalho que eu teria que desempenhar era mentoring, counseling, coaching. Falei, tudo bem, mas eu sou consultor. Tá bom, fizemos o contrato, aí eu tive que criar uma empresa, porque eu não fui contratado no Brasil, eu fui contratado em Miami. Tá. Então eu abri uma empresa em Miami. E precisava dar um nome. Então alguém perguntou, mas que diabo de nome você vai dar? Eu falei, se eu vou ser counseling, eu vou ser coaching, vou ser consultor, vou ser mentor, então eu pensei, CBC, Carlos Boschetti Company. É uma alternativa. Eu falei, não, isso aí é muito... Não cai bem mercadologicamente um nome desse. Mas eu pensei, Corporate Business Counseling, Consulting, Coaching. Legal. Aí faltava um mentoring, não cabia. More. Né? More. Legal. Então nasceu uma empresa, absolutamente por necessidade do mundo dos negócios, onde eu tive o prazer de criar um novo estilo de negócio. E hoje, a empresa que eu represento é uma empresa de associados. Eu sempre tenho uma vocação social. Eu sempre trago parceiros de negócios, colegas da indústria, colegas de serviços, colegas de tantos conhecimentos na área de banco. E hoje sou requisitado para ser mais counseling de como constituir a inovação estratégica num país tão rico e tão carente de planejamentos de médio e longo prazo. O empresário brasileiro não se adapta muito a isso, né? Não, ele está hoje absolutamente não adaptado, é uma questão de sobrevivência. Por quê? Os empresários brasileiros sempre nasceram numa base de excelência operacional. Familiar também, né? Operacional. Aí a constituição da empresa pode ser familiar, pode ser de acionistas ou investidores. Acontece que quando você nasce com excelência operacional e você trabalha no mercado fechado, como foi o Brasil durante décadas, como a nossa economia, para entrar na globalização, ela teve que abrir o mercado. E o que aconteceu? Tivemos uma enxurrada de concorrentes.
Mas não concorrente local. Imagina o seguinte, ó, hoje a internet está em todo lugar. O seu concorrente não está mais aqui. Se você pegar a grande explosão do mercado que a internet proporcionou, que eu fui um dos pioneiros para trazer o e-commerce, concorrente não está aqui. Hoje você tem sites de e-commerce que estão na Coreia, outros na China, outro em Miami, outro na Europa. Mudou, né? Mudou totalmente a geografia do negócio. Então, o empresariado brasileiro, baseado num conceito clássico, ortodoxo, de fazer produtos recorrentes a um consumidor que não conhecia nada, na década de 80, onde você só podia ter carros de 4 marcas, passou a ter uma concorrência global. E você, então, hoje está atuando com empresários? Então, o meu legado, o meu core business hoje, o meu foco é gerar soluções para os clientes orientados à rentabilidade. Então, na verdade, você continua navegando, sapateando no estratégico. Estratégico, elaborando planos de negócio e uma equipe que vai lá e executa com supervisão de um conjunto de competências de alto nível para que os clientes, assim como o mercado, tenham sucesso. Carlos, muito obrigado. Nosso tempo está chegando. Afinal, ficaríamos aqui um tempão. Foi ótimo essa tua conversa, contando essa tua história. Parabéns por esse sucesso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um grande prazer. Obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. E agora gostaria de falar sobre a nossa frase do dia. Essa frase, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É de Albert Einstein. Ele sabia que o trabalho e o esforço levam você ao sucesso. Muito obrigado, até terça-feira. Uma boa semana a todos.